Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o ex-senador Antero Paes de Barros. No fim da primeira parte, quase no fim, o Rodrigo Vargas mencionou o episódio Valdomiro Diniz. Queria que você resumisse o episódio e perguntasse qual foi a participação do senador. Na verdade, eu gostaria que o senador contasse aquele primeiro momento em que ele recebe a denúncia, um envelope pardo que chega ao seu gabinete. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse processo. Vamos lá, 2004. Foi 2004 isso? 12 anos, quase 13 12 anos. anos. Pois é, nem eu Foi o lembrava primeiro grande escândalo, escândalo do governo Lula. O senhor acreditava que fosse uma outra coisa relacionada à CPI do Banestado? Né? Eu acreditava que fosse uma coisa, não. Na época não tinha acontecido a CPI do Banestado. Eu acreditava que fosse uma coisa relacionada ao Rio de Janeiro. Porque eu chego no gabinete e, olha, tem uma fita aí, um envelope pardo para o senhor. É uma fita. E disseram que é uma denúncia. E era relacionado ao Rio de Janeiro, né? E era relacionado, era o escândalo da Loterja do Rio de Janeiro. Mesmo, exatamente. Que envolvia o Valdomiro e a Benedita da Silva. Exatamente. Envolvia o PT lá, etc e tal. Aí eu vou ver a fita e percebi que era uma coisa do Rio. E percebi comigo assim, olha, isso aqui não é assunto nacional. E era um baita assunto nacional, porque eu não conhecia Valdomiro Diniz. É que é o seguinte, corruptor sabe quem procura. O Valdomiro Diniz nunca tinha me procurado. Assessor parlamentar. Ele era o chefe assessor da Casa parlamentar da Casa Civil, do Zé Dirceu, ele conversava com todos os senadores. Eu vou saindo do gabinete e encontro um jornalista. Como eu não sabia nada da fita, a não ser a intuição jornalística de que aquele assunto tratava-se de um problema de corrupção ocorrido no Rio de Janeiro, que envolvia o PT e a Benedita da Silva. Sim, o senhor é jornalista e advogado. Advogado. Exatamente. Aí entrego para o jornalista Andrei Meirelles. Você podia dar uma olhada nisso para mim, ver se você conhece algum detalhe. E me fala depois. Mas me devolve a fita, porque eu tenho muito medo, porque eu não sei quem que deixou essa denúncia aqui, de eu ficar com essa fita e se amanhã ou depois acusado aí de prevaricação. Então eu quero a fita porque, de qualquer forma, sendo alguma coisa ou não, eu vou encaminhar ao Ministério Público para dizer, olha, recebi isso no meu gabinete, estou encaminhando, vocês avaliam. Andrei ganhou na loteria, né? Com uma bela matéria, né? Aí, quarta-feira à noite, isso era uma terça-feira, quarta-feira à noite, o jornalista Andrei Meirelles me liga, você está onde? Estou no Piantela. Você está com quem? Não, eu fiz até a propaganda no restaurante de Brasília aqui. Não tem problema. Que é a casa dos políticos Não lá. tem né? problema. Que é a casa dos políticos lá. Era o restaurante do Dr. Ulisses, onde reunia a turma do PAR. Toma do par. Aí, você está onde? Não, eu estou em tal lugar. Não, estou indo aí, então, com o meu chefe. Não, pelo amor de Deus, vem sozinho. Pega um táxi e vem sozinho. Ele me deu o endereço, eu fui lá. E aí? Falei, rapaz, isso aqui é uma bomba, abalar a República. Você não sabe que esse cara aqui é o Valdomiro Diniz, o que está na fita? Eu falei, não sei. Aí ele tinha levado uma fotografia do Valdomiro. Aí ele me deu a foto do Valdomiro, uma foto boa, clara do Valdomiro. Você não sabe que este é o Valdomiro Diniz? Eu falei, não sei. Este cara nunca falou com você? Nunca falou comigo. E eu já era senador há alguns meses, alguns anos. E ele nunca tinha falado comigo. Eu falei, não conheço. Falei, pois é, o fato aí ele me traduziu o que estava acontecendo. Aí eu pedi para ele, falei, Andrei, como eu que te dei a fita, você me devolve? Ele falou, não, tudo bem. Aí ele me devolveu a fita, falei, eu vou fazer um pronunciamento, mas aí eu fiz combinado com ele. Falei, então eu vou fazer um pronunciamento sexta-feira de manhã. Ele falou, pode fazer sexta-feira de manhã, porque a Época vai fazer uma edição extraordinária na sexta-feira de manhã. Foi capa da Época. E depois o vídeo foi divulgado pela TV Globo. E depois o vídeo foi divulgado pela TV Globo. Foi capa da Época, era dia do aniversário do PT. O PT estava no Rio de Janeiro, no local do crime, comemorando os fatos. Eu subo na tribuna e digo isso. E disse, eu me lembro bem, não exatamente do discurso que eu fiz na tribuna, mas eu fiz a denúncia, me baseei na denúncia, e eu fui do PT. O Lula esteve na minha casa. O Lula veio aqui me filiar. 3 anos, né? O Lula, quando me viu em Brasília, senador, ele passou de carro, buzinou e fez assim, no coração e tal. Eu considerava o Lula assim, da minha relação de amizade. Eu fui para a tribuna
e disse: Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor não precisaria sequer do cargo de presidente da República para coroar com êxito a sua história. Não destrua a história que você construiu até agora. Bota o Zé Dirceu para fora já. Cada hora que ele ficar aí é uma hora menos de autoridade no seu governo. No outro dia, ao invés do governo agir, eu fui convidado para um jantar na casa do meu chefe de gabinete e chega um dos deputados do PT, que não estou lembrado do nome, fala assim: olha, Antero, sou seu amigo, tinha sido constituinte junto comigo, fui constituinte junto com você e tal, mas você atingiu o Zé Dirceu, o capitão do time. O Zé Dirceu é guerrilheiro. Eu falei: mas peraí, mas é guerrilheiro sem bala. Porque eu não tenho rabo. Você está enganado, ele vai te perseguir. Falei: pode perseguir à vontade, cara, eu não tenho... Aí eu recebo um telefonema aqui de uma prima minha que trabalha no cartório, na outra semana. Meu filho, o que você fez aí em Brasília? Estão revirando os cartórios aqui. Falei: entrega tudo para essa gente. Então essa gente aí já vasculhou bem minha vida. Eu sei que já vasculhou bem minha vida. E o senhor está conversando que não aqui tinha nada e o Zé Dirceu está tentando receber visita na cadeia. Pois né? é. As voltas que a vida E veja dá. bem, no passado era um dos admiradores da história do Zé Dirceu. Né? Aquelas histórias todas, a gente, né, como socialistas que fomos, ficava admirando. E agora ele está dizendo que é O que cadeia. levou o senhor a se filiar ao PT? Que tipo de identificação o senhor tinha com o partido e como é que o senhor vê a trajetória até hoje, a situação que o partido está hoje? Primeiro que o PT é o seguinte: o PT é um erro de português. O PT não é. O PT somos. Porque o PT, ele não obedece à democracia interna. No PT não tem democracia interna. Tem uma corrente majoritária lá que manipula tudo. E liderada pelo Lula. E liderada pelo Lula. E o PT, em nome, e eles argumentam isso politicamente, eu acho que ladrão é ladrão. E dei provas disso quando votei contra o Arruda, meu líder. Era líder do governo do presidente Fernando Henrique, que eu acho que foi o grande presidente dos últimos tempos do país. Agora, o PT justifica o roubo porque eles acham que roubam em nome dos trabalhadores. Mas essa confusão entre o que é apropriar para fazer a revolução. Por exemplo, mas um banqueiro ajudou a Revolução Sandinista lá na Nicarágua. E por que não se apropriar de alguns bens dos capitalistas para aumentar a luta dos trabalhadores? Alguns acreditam que ideologicamente agora é isso. Tá mais difícil, mas né? agora Usar estão esse argumento. enriquecendo. É claro. Né? A família da Silva... E os ricos ficou enriquecendo mais ainda. Mais ainda. Claro. Quer dizer, o PT que tinha... O PT, se o Florestan tivesse vivo, estaria escrevendo cartas de rompimento do PT. Claro. Porque o Florestan falava os de baixo e os de cima. O PT conseguiu unir os de baixo com Bolsa Família e os de cima com os banqueiros. Quer dizer, ninguém ajudou tanto a banqueirada brasileira do que o PT. E as empreiteiras. E unir também o grande capital, que é as empreiteiras. Né? Então, o que o PT fez, eu acredito que politicamente o PT acabou. Eu acho até que juridicamente cabe processo de extinção do partido. Mas não vou nem entrar por aí. Eu acho que politicamente o PT acabou. Só para fechar a história antes do Vinícius, nesse vídeo, para os telespectadores que não lembram, o Valdomiro Diniz, que era assessor parlamentar do Zé Dirceu, chefe da Casa Civil, negociava um dinheiro com o Carlinhos Cachoeira. Era ele o interlocutor, numa sala do aeroporto de Brasília. Vinícius.
Então, senador, o Sarney, quando a Constituição foi promulgada, o Sarney era o presidente, falou: essa Constituição tornou o Brasil ingovernável, né? Ele cunhou essa frase na época, né? Como é que o senhor está vendo hoje, nesse momento, essa crise institucional de relacionamento entre os poderes, essa afirmação política do Ministério Público, do Judiciário, o Congresso cada vez mais esvaziado? Você acha que é a ingovernabilidade contida na Constituição ou é a conjuntura? Ao contrário, a afirmação do Sarney não tem nenhum sentido. Primeiro, o Brasil precisa fazer uma reforma tributária para devolver dinheiro a municípios e a estados. A Constituição de 88, quando terminou, vinha mais dinheiro para os municípios e para os estados brasileiros. Se você pegar qualquer tributarista e for fazer uma análise de como está hoje, como estava a Constituição quando terminou, estava muito melhor. Porque nós não podemos eleger prefeito que não exerça na sua plenitude o exercício de governar a sua cidade. Para ele poder governar a sua cidade, ele tem que estar de pires na mão para o Planalto e para os estados. Então, o Estado está ingovernável. Mas defende uma Constituinte para mudar a Constituição? Quer dizer, ela já não é boa. Não. Eu defendo uma Constituinte exclusiva para tratar da questão da reforma política. Ah, perfeito. O resto nós temos leis suficientes. Perfeito. Tá lá, tem as 10 medidas da corrupção do Ministério Público Federal para votar no Congresso. Todo mundo que está na cadeia aí foi por causa dessas 10 medidas que estão na cadeia? Não. As 10 medidas não foram votadas ainda. Tem que aplicar as leis já existentes. Aplicar as leis já existentes. Criar. Dá para fazer com as leis já existentes. Entendeu? Então, assim, o que eu defendo é que tenhamos uma Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. A ingovernabilidade é outros 500. É principalmente função da reforma política. Qual presidente do Brasil que se elege hoje tem maioria no Congresso? Você só vai conseguir maioria no Congresso na hora que você conseguir proibir a coligação proporcional. Na hora que você estabelecer a cláusula de barreira. Isso que eu ia perguntar. É isso que você vai conseguir. Vai aprovar a cláusula de barreira? Pois é. Ou o senhor acha que não? Só uma Constituinte. Eu acho que passou no Senado. Isso. Mas passou no Senado no meu tempo. Aí foi um grande erro que a imprensa brasileira tem cobrado do Supremo Tribunal Federal. Errou. O Supremo interferiu para dizer que essa cláusula de barreira, já aprovada nas duas casas, não valeria. Nós já teríamos dado esse passo avante. Agora, já foi aprovado no Senado. Mas no Senado é fácil aprovar isso, porque a eleição do Senado é majoritária. A eleição proporcional é na Câmara. Então, o problema é a Câmara aprovar isso. É preciso a Câmara aprovar isso. Como eu acredito que a Câmara não tem espírito público, interesse público, na sua maioria, tem pelo menos um terço lá de gente muito competente, muito correta e muito boa. Mas na sua maioria não tem espírito público para aprovar isso, eu creio que é necessário uma Constituinte exclusiva. Elege só para isso, faz isso e volta para casa, acabou o mandato. Acabou o mandato. Mas aí duraria quanto tempo? Quanto o senhor calcula? Eu acho que com 6 meses resolve isso. Com 6 meses é um custo pequenininho para a nossa democracia. Só de acabar com esse toma lá da cá, de ter que nomear ministro de porteira fechada, de ter que entregar o ministério, de ter que entregar a Petrobras para o PP, para o PMDB e para o PT. Só de acabar com isso, já melhora bastante as finanças públicas do Brasil. E essa disputa do judiciário com o legislativo, esse fortalecimento, como eu tinha mencionado, você vê que há o risco de uma nova ditadura aí, de judiciário, Ministério Público, imprensa, enfim? Não. Eu acho o seguinte, O problema é o judiciário se unir, né? Se entender, o Supremo. Pacificar internamente primeiro, né? Não, mas eu creio que nós já fizemos coisas importantes também lá, no período de senador. Nós temos, por exemplo, ninguém admitia falar, até pouco tempo, na emenda 45. Que foi a emenda que criou o Conselho Nacional de Justiça. A emenda complementar 45. Reforma do Judiciário. Que é a reforma do Judiciário. Quer dizer, hoje o Judiciário já é, de certa forma, fiscalizado. Nós temos exemplos aqui em Mato Grosso, de vários desembargadores e juízes, só que o que precisa mudar, e nesse ponto, não é porque o Renan tem os problemas do Renan, que tudo que está propondo está errado. Está errado. O membro do judiciário, você está punido. Eternamente agora, você vai ter um salário de desembargador. Pronto. E volta para casa. É o castigo. Está estabelecido esse castigo para você. Todos sonhamos com esse castigo. Então, assim, não é possível
que não possa ser votado, que quem agiu dessa forma perde isso e vai para a cadeia. Temos que mudar essa coisa horrorosa que é quem tem diploma ficar em cela especial. Ninguém ganha diploma para ficar em cela especial, gente. Quem tem diploma devia ir para a cela pior, porque ele teve mais chance de não praticar o erro, ele teve mais conhecimento. Não pode alegar que o problema Não vem pode da alegar que o infância. problema vem da infância. Então, assim, então eu acredito que tem que ter uma constituinte exclusiva para o tema da reforma política. Não pode cair na armadilha do PT de querer fazer uma constituinte para paralisar o país. Mas fazer uma constituinte exclusiva para a reforma política, isso devia ter. Termina aqui a segunda parte da entrevista com o ex-senador Antero Paes de Barros. Voltamos daqui a pouco.